Atos capítulo 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Senhor meu Deus e Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Alimenta-nos e sustenta-nos nesta noite, porque somos a Tua igreja, somos o Teu corpo, Jesus, e precisamos deste alimento poderoso que é a Tua palavra. Nós repreendemos toda dúvida, incredulidade, cegueira e toda confusão. Nós mandamos embora, em nome de Jesus agora. Saia todo mal que tenta impedir e atrapalhar a nossa vida de receber a palavra do Senhor. Ó Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Cada necessidade apresentamos ao Senhor. Cada pessoa que pede a nossa oração, também intercedemos e abençoamos em Teu nome, Pai. E que assim o Senhor trate com cada um de nós nesta noite. Fale conosco individualmente, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso ser. E fale também conosco coletivamente, porque somos a Tua igreja, um só povo, um só corpo na Tua presença, Pai. Oramos no nome santo de Jesus e Te agradecemos para a Tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia conta a história neste capítulo 8 do livro de Atos, do momento em que a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi morto, apedrejado, e então levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os líderes, diáconos, que haviam sido consagrados em Atos capítulo 6, toda a liderança, grande parte da igreja, das famílias da igreja em Jerusalém, muitos foram dispersos, e a Bíblia diz que apenas ficaram em Jerusalém os apóstolos, mas todos os demais líderes foram esparramados por toda a terra, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Filipe, que era um dos diáconos que haviam sido consagrados no capítulo 6, quando a igreja necessitava de pessoas para atender as necessidades cotidianas do povo, este Filipe também foi disperso no tempo da perseguição da igreja em Jerusalém. E Filipe passou a viver em Samaria, e lá ele pregava o evangelho. É importante notar que a perseguição espalhou a igreja pela face da terra, mas não calou a boca dos cristãos, porque onde eles iam, onde eles viviam, eles anunciavam que Jesus Cristo é o Senhor, eles falavam de Jesus, e eles levavam com eles o evangelho, e logo nascia uma igreja para glorificar o nome de Jesus. Filipe então foi para Samaria, e diz a palavra de Deus que ele começou a pregar o evangelho em Samaria, e muitos se converteram e creram em Jesus. Muitos enfermos e paralíticos foram curados, muitos endemoniados foram libertos, e então Filipe, agora o pastor daquela igreja em Samaria, ganhou e levou muitas pessoas para Jesus. Quantos aqui querem ganhar pessoas para Jesus? Levante a sua mão. Filipe, que era um diácono, agora se tornou um pastor de uma grande igreja em Samaria, e a obra de Deus crescia
muitas pessoas eram salvas, os apóstolos vinham de Jerusalém para Samaria, oravam pelas pessoas da igreja, eles eram batizados no Espírito Santo, um grande mover de Deus estava acontecendo. Mas num determinado dia, Filipe estava lá como pastor daquela grande igreja, e o Espírito Santo falou para ele: vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. E Filipe, sem questionar, obedeceu e deixou tudo. Nos versículos seguintes a Bíblia nos mostra que ele não voltou mais para aquela igreja, deixou tudo por um chamado de Deus e foi, sem saber porquê, para uma estrada deserta de Jerusalém para Gaza. E quando ele estava naquela estrada, ele se deparou com uma carruagem, e o Espírito Santo falou para ele: Espírito Santo, Filipe, aproxime-se desta carruagem. E então Filipe se aproximou da carruagem, e nesta carruagem estava um eunuco, alto oficial da rainha de Candace, rainha da Etiópia, tesoureiro do país, tesoureiro da rainha, era como se ele fosse o ministro da fazenda daquela nação, e a Etiópia naquela época não era um país pobre como hoje, era um país importante no cenário mundial, e aquele eunuco era o chefe das finanças daquela nação. E quando Filipe aproxima-se da carruagem, ele ouve que o eunuco estava lendo as Escrituras, exatamente no capítulo 53 do livro de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, conhecido de todos nós, eu penso, quando o texto que diz que quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, mas ele foi subindo como um renovo, sem parecer nem formosura, ninguém dava crédito a ele, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. E o eunuco estava lendo, quando Filipe se aproximou, irmãos, olha como o Espírito Santo trabalha perfeitamente, e Deus coloca a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Filipe ouve, e o eunuco estava lendo Isaías 53, naquele trecho que diz assim: e ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Esse texto todos nós sabemos que fala de Jesus, se refere a Jesus, mas o eunuco não sabia. E então Filipe pergunta para ele: Senhor, você sabe o que você está lendo? Você entende isso? E o eunuco respondeu: eu não entendo nada, ninguém me ensina. Suba aqui no carro e me ensine. Aí Filipe é colocado na carruagem ao lado do eunuco, e a partir daquele texto de Isaías 53, Filipe fala de Jesus para o eunuco, fala de Jesus, prega o evangelho. Filipe diz para ele: olha, este aqui que levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças, as nossas misérias, este daqui que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, é Jesus. Ele morreu por nós naquela cruz, ele morreu em Jerusalém, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E então Filipe falou de Jesus para aquele eunuco. E ele, que já era um adorador, porque havia subido a Jerusalém para adorar a Deus, e agora voltava para a sua nação, lendo as Escrituras, o eunuco que já era inclinado a buscar a Deus, quando Filipe fala de Jesus para ele, ele abre o coração e crê
de verdade em Jesus. Ele crê. Ele estava desejando conhecer Jesus. E ele então abre o coração, recebe aquela mensagem, recebe o evangelho de coração aberto. Quantos aqui recebem o evangelho de coração aberto? Quantos aqui recebem e creem em Jesus de todo o seu coração? Digam amém. Aí num determinado ponto naquela viagem, o eunuco estava tão convencido pelo Espírito Santo e tão convertido, que ele diz assim para Filipe: olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Irmãos, poucos minutos, ou algumas horas, ouvindo o evangelho, ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, ele já se entrega e diz: o que impede que eu seja batizado? E Filipe lhe responde: é lícito se você crê de todo o seu coração. E o eunuco responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam o carro, ambos desceram as águas, e a Bíblia diz que então Filipe, o pastor Filipe, naquele momento batizou o eunuco. Ele foi batizado porque ele creu em Jesus, e há uma promessa para quem crê e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A promessa é a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. O eunuco é batizado, recebe Jesus, é salvo naquele momento. E aí nós lemos no versículo 39, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não o viu mais. Quando o pastor Filipe batiza o eunuco, e o levanta da água, e os dois agora saem da água, o pastor sumiu. O pastor Filipe desapareceu. Filipe sumiu instantaneamente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Foi um arrebatamento instantâneo, repentino. Ele não foi levado para o céu. Ele foi levado para uma cidade a muitos quilômetros dali, próximo de Jope, a cidade de Azoto. A Bíblia diz que Filipe foi aparecer em Azoto, porque o Espírito Santo o tomou e o levou instantaneamente, e o eunuco não o viu mais. Eu imagino aquela cena, saindo da água, o eunuco procura: cadê o pastor Filipe? Onde ele está? Será que ele está na carruagem? E procura por alguns instantes, mas não encontra mais Filipe, porque o Espírito do Senhor o arrebatou e o levou para um lugar bem distante dali. E o eunuco não o viu mais, mas seguiu o seu caminho com alegria. O eunuco não viu mais Filipe, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E segundo a tradição e historiadores dos primeiros séculos, um deles, Jerônimo, diz que este homem voltou então para a Etiópia, seu país, se tornou um missionário, se tornou um homem fiel a Jesus, e o cristianismo começou naquela nação pela pregação deste eunuco, e ele serviu e creu no Senhor Jesus por toda a sua vida, e morreu como um mártir por causa do seu testemunho de Jesus Cristo naquela nação. Ou seja, nunca mais ele deixou Jesus, ele se tornou um servo de Jesus. Ele levou o evangelho para a sua nação, e ele ouviu poucos minutos a pregação do evangelho, foi batizado, e o pastor sumiu arrebatado, mas ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. E essa passagem me leva a algumas reflexões
que eu quero analisar com você. Primeira reflexão que nós temos aqui: Filipe aproveitou a oportunidade que ele tinha para falar de Jesus para aquele homem. Filipe aproveitou a única oportunidade que ele teve de evangelizar o eunuco. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. E naquelas poucas horas que Filipe passou com o eunuco, ele falou para aquele homem tudo o que ele precisava ouvir a respeito de Jesus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para falar de Jesus, para abrir a nossa boca e falar para quem precisa que Jesus foi aquele que foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca para se defender, para se salvar da cruz, porque Ele queria salvar a mim e a você. Ele não abriu a boca para sair da cruz, porque Ele queria nos dar a vida eterna. Filipe aproveitou a oportunidade e ele falou, ele fez, pararam o carro, batizou o eunuco, a obra estava completa, a obra estava feita. Deus o levou para outro lugar, porque ele tinha cumprido a sua missão. Você tem cumprido a sua missão que Jesus tem lhe dado? Na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Filipe não perdeu a oportunidade. Agora, olhando para o lado do eunuco, nós também podemos fazer algumas indagações e algumas reflexões. O eunuco podia dizer: cadê o pastor? Ele sumiu. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Será que esse batismo valeu alguma coisa ou não? E agora? E esse Jesus que ele pregou para mim? Será que esse Jesus existiu mesmo ou não? O eunuco podia dar ali um monte de desculpas. O eunuco podia naquele momento parar tudo e dizer: e agora, o que eu vou fazer? Eu estou sozinho. Mas não, a Bíblia diz que ele não parou, ele não desistiu, ele não ficou ali prostrado, ele não ficou ali dando uma desculpa: e agora, sem Filipe aqui, eu não sei o que será. Ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Sabe por quê? Porque o pastor Filipe sumiu, mas o eunuco não estava sozinho. O Espírito Santo estava com ele. Quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nunca mais estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Jesus prometeu: ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco. Quanto tempo? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Filipe não tinha isso escrito ainda, mas um apóstolo, um líder, um diácono falava para o outro, e eles não tinham ainda Mateus 28 escrito para eles lerem, mas eles tinham ouvido Jesus falar isso, e esta mensagem, esta promessa de Jesus era viva dentro do coração deles. O eunuco tinha no seu carro a palavra de Deus. Ele estava lendo o livro de Isaías. Ele não tinha o Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia encadernada como nós, mas eles respeitavam o que estava escrito na palavra.
E o que eu quero que você entenda, e nós precisamos aprender nesta noite, é que o Espírito Santo está em nós. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós temos diante dos nossos olhos a palavra de Deus, as Escrituras que nos ensinam e nos direcionam em todo o caminho de Deus, em toda a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos, nunca estamos sozinhos, nunca estamos sem a direção, nunca estamos perdidos de um lado para o outro. Deus está conosco e nós temos a direção. O pastor sumiu, mas o eunuco era guiado pelo relacionamento que ele tinha com o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito todas as coisas. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito a vontade de Deus para nós. Diga assim comigo: eu não estou sozinho, mas o Espírito Santo habita em mim e está sobre mim. E diga: o Espírito Santo testifica no meu espírito toda a vontade do Senhor para a minha vida. O Espírito testifica. Irmãos, hoje nós estamos melhores do que o eunuco, porque nós temos uma Bíblia inteira, que é a palavra de Deus, para nos dar o direcionamento e a resposta que nós precisamos em todas as circunstâncias da nossa vida. E nós temos a promessa escrita bem diante de nós, Mateus 28, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Olhando para essa história também, eu posso pensar junto com você, que quando ouvimos o Evangelho, quando Deus fala conosco, irmãos, Deus falou conosco uma vez, basta. Quantas vezes o eunuco teve que ouvir falar de Jesus para acreditar? Ele ouviu ali poucos minutos, ou talvez algumas horas apenas, e ele recebeu a palavra e creu. Deus falou com você, Deus tem falado ao teu coração, Deus tem trazido ao teu coração a promessa, a esperança, a palavra de salvação. Abra o teu coração e se entregue, não endureças o teu coração, deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus fazer a obra. Quantas vezes Deus vai precisar te falar algo para você dar ouvidos? Quantas vezes? Irmãos, o eunuco ouviu aquele momento ali e falou para Filipe: eu quero ser batizado, eu quero me entregar para Jesus. Tem pessoas que ouvem, reouvem, escutam de novo, vêm para a igreja, o ano passa, mais um ano, Deus vai falando, Deus fala de novo, arrependimento, perdão, amor, Deus vai falando sobre fé, e parece que muitas pessoas já ouviram a promessa, a palavra, a vontade de Deus, já conhecem muitas vezes, ouviram 10 vezes, ouviram 100 vezes, e parece que não colocam em prática. O eunuco ouviu uma vez, e a vida dele foi mudada para sempre. Outra coisa que esse texto me marca e me motiva, é porque quando nós tomamos uma decisão na vida, é para sempre. Uma decisão em Cristo, não é uma decisão momentânea. Sexta-feira tivemos batismo. Batismo nas águas é tremendo, é algo especial do céu para a igreja. E na hora do batismo, as pessoas que estão ali sendo batizadas, elas afirmam: eu creio no Senhor Jesus para a remissão dos meus pecados.
E eu estou disposto a ser fiel a Deus, à palavra de Deus e à igreja representada neste ato, todos os dias da minha vida. Eu estou disposto, eu serei fiel. Então as nossas decisões, a nossa fé em Jesus, a nossa convicção, não é passageira, é para sempre. Quanto tempo dura a tua fé em Jesus? Quanto tempo dura a decisão que você toma diante de Deus? Quanto tempo? Às vezes alguém vai para o encontro com Deus, Deus fala muito com ele lá, a pessoa é impactada, a palavra de Deus mexe dentro da pessoa, e ela diz assim: eu nunca mais serei o mesmo, eu sou liberto agora, eu nunca mais volto para esse pecado, eu nunca mais volto para esse vício maldito, eu serei um líder, eu serei um ganhador de almas, eu vou ser pai ou mãe de multidões, porque Jesus mudou a minha vida, eu quero alcançar muitas pessoas para Jesus. Mas aí passa 2 semanas, ou 3 semanas, nem na escola de líderes a pessoa vem. Que decisão é essa? Que convicção é essa? Que fidelidade é essa? Irmãos, hoje parece que muitos crentes são passageiros. Acho que é igual o crente Snapchat. Só dura 24 horas a decisão dele. O mundo está se tornando assim, só de coisas passageiras. O Snapchat, para quem não conhece, é uma rede social que a pessoa publica algo e aquilo fica 24 horas só, e depois desaparece, é arrebatado. Tem cristãos hoje que estão levando Deus dessa forma. Um dia tomam uma decisão por Jesus gloriosa, a decisão dura 24 horas, depois ele volta para o mesmo buraco, para o mesmo lamaçal, para o mesmo pecado, para o mesmo vício, para o mesmo desânimo. Quanto tempo dura a tua fé e as tuas convicções em Jesus? Irmãos, o eunuco ouviu o evangelho, foi batizado, seguiu o seu caminho, com alegria voltou para a sua nação. O pastor desapareceu na água do batismo e o eunuco seguiu sua vida e nunca mais se desviou de Jesus Cristo. Nunca mais. Alguém pode até questionar: mas pastor, isso são historiadores que dizem, não está na Bíblia. Mas só está na Bíblia a história desse homem, porque valeu a pena esse texto ser registrado aqui, senão não estaria na Bíblia. Se fosse um homem que tivesse se convertido e 1 ano depois se desviado, não valeria a pena o testemunho dele na Bíblia. A palavra de Deus não erra. Quando alguém toma uma decisão, deve tomar uma decisão e estar determinado e dizer: eu sou de Jesus, eu não volto mais atrás, eu não me desvio mais do Senhor, porque a minha vida é para sempre de Jesus, é para sempre. Minha decisão não é por 24 horas, é até Jesus voltar. Quem aqui ama o Senhor Jesus para sempre? Quem aqui vai servir a Deus até Jesus voltar? Dê um glória a Deus. Aleluia. Quanto tempo tem durado as nossas convicções? Irmãos, a Bíblia diz assim em Romanos 14, versículo 5. Leia comigo. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Convicção, certeza. Há
alguns que consideram um dia mais sagrado que outro. Há alguém que considera iguais todos os dias. A Bíblia não está dizendo quem está certo e quem está errado aqui, mas a Bíblia está dizendo: tenha convicção na sua mente e seja firme. Eu sou da igreja, mas veio alguém e falou assim para mim: você tem que guardar o sábado. Aí eu fiquei em dúvida: será que eu tenho que guardar o sábado ou não? Esteja convicto na tua própria mente. Alguém que considera um dia mais sagrado que outro, alguém que julga iguais todos os dias, seja convicto, você tem fé, você é uma pessoa firmada na palavra, Deus tem dirigido a sua vida. Pare de ser levado por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer coisinha que alguém venha falar para você. Ou que você coloca lá uma busca superficial na internet e aparece um monte de bobagens, porque as coisas fáceis, as coisas que aparecem quando você dá apenas uma busca rápida na internet, vem tudo quanto é tranqueira, vem um monte de coisas certas, mas um monte de coisas erradas que não vão edificar, só vão confundir a sua mente. Então a Bíblia diz: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Quanto tempo dura as nossas convicções? Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Paulo cita aqui o episódio da volta de Jesus. É uma doutrina que muita gente se confunde. E naquela época começaram a dizer: o dia do Senhor já veio. Jesus já voltou, Jesus já veio. E Paulo escreve para eles assim: olha, quanto à volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, não se deixem abalar nem alarmar facilmente, nem por profecia. Tem gente correndo atrás de profecia e ficando confundido. Nem por palavra, nem por pregação, nem por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse vindo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Você tem convicção que o Senhor Jesus vai voltar? E esse dia e hora ninguém sabe, pertence ao Pai, mas em breve Jesus vai voltar para a igreja, arrebatando o seu povo para a glória. Então pode chegar alguém para você e dizer assim: Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Jesus vai voltar, porque Ele prometeu, está escrito, eu tenho convicção, e ninguém vai tirar isso da minha mente. Está na palavra. Irmãos, quem é cabeça fraca é levado por qualquer coisa. Se você vai para Israel, os judeus estão esperando o Messias até agora. Os judeus pensam que o Messias não veio, e nós sabemos que o Messias veio, e Ele é Jesus Cristo. E os judeus estão lá pregando que o Messias virá. O Messias ainda não veio, dizem eles. E tem gente que acha que judeu é mais inteligente que o cristão.
Tem pessoas que pensam que os rabinos são mais inteligentes que os crentes. Irmãos, nós temos a verdade de Deus. Eles, os rabinos, têm que aprender com você, porque você conhece o Salvador. Você pode ensinar um rabino: olha, o Messias já veio, ele é Jesus, e ele voltará. Quando vocês pensarem que ele está vindo a primeira vez, já é a segunda vez dele, porque ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu e em breve ele voltará. Jesus Cristo é o Senhor. Tenha convicção. Ou então alguém vai te convencer que Jesus não veio, ou alguém vai te convencer que o Espírito Santo não existe, ou alguém vai te convencer que o batismo no Espírito Santo era só para a época dos apóstolos. A Bíblia diz que era para a época dos apóstolos, para a época subsequente à era apostólica, e é para todos os que estão longe, todos quantos Deus, o nosso Pai, chamar. Então é para mim, é para você hoje, no século 21, o poder do Espírito Santo derramado na igreja. Mas tenha convicção. O eunuco ouviu ali a pregação de Filipe e foi convicto e não mudou mais de ideia. Isso é um exemplo para nós. E também o exemplo do eunuco nos ensina, irmãos, que não tem desculpa na nossa caminhada de fé. Não tem desculpa de alguém: ninguém me ajuda, pastor, eu não vim mais na igreja, porque quando eu mais precisava, ninguém foi me visitar. O pastor sumiu na água e o eunuco seguiu o seu caminho e nunca mais se desviou de Jesus. A tua caminhada de fé depende de Deus ou depende das outras pessoas? Comunhão é bíblico, é bom, é necessário, mas relacionamento com Deus é tudo. Comunhão com o Espírito Santo é tudo. O eunuco seguiu o seu caminho com alegria, sozinho, ministerialmente podemos dizer sozinho, mas cheio da alegria do Senhor, para fazer a diferença na sua família e na sua nação. Irmãos, eu quero concluir dizendo que esse arrebatamento repentino de Filipe, que sumiu aos olhos do eunuco, diante dos olhos do eunuco, Filipe sumiu, e o Espírito Santo o arrebatou e o levou para Azoto, e depois ele seguiu seu ministério na Cesareia. Esse arrebatamento é o que vai acontecer com a igreja, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser essa semana, pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas uma coisa é certa, e é bíblico, e nós temos convicção: a trombeta de Deus vai soar, e Jesus vai aparecer no céu, e o seu povo será arrebatado para se encontrar com Ele na glória. Vamos ler juntos essa promessa, essa verdade bíblica. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Se a sua Bíblia estava aberta ali em 2 aos Tessalonicenses, é só voltar uma página ou duas. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Diga comigo: o próprio Senhor, Jesus Cristo,
descerá dos céus. E ouçam, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os nossos irmãos e irmãs que já morreram e foram sepultados, mas viveram na fé, morreram estando firmes na fé em Jesus, eles ressuscitarão primeiro. E aí, em seguida a Bíblia diz, versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Arrebatamento é isso. Só que tudo isso que nós lemos vai acontecer num piscar de olhos, fração de segundos, num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia em 1 Coríntios 15. Os mortos em Cristo ressuscitam, num piscar de olhos. Nós, os que estivermos vivos naquele dia, num piscar de olhos, somos arrebatados, o corpo transformado, o corpo que é corruptível, se torna num corpo incorruptível, somos arrebatados, nos encontramos com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre, lado a lado com Jesus, para sempre com Jesus. Isso é arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Irmãos, como as pessoas vão se sentir quando virem alguém sumir do seu lado misteriosamente? O arrebatamento vai ser assim, igual Filipe e o eunuco na água. O eunuco, quando olha para o lado, não vê mais Filipe. Jesus disse em Mateus 24, estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Domingo passado Deus falou conosco sobre família, casamento. Deus queira que o casal esteja tão firme e fiel com Jesus, que na hora do arrebatamento, os dois sejam levados. Jesus disse, estarão dois no campo, no moinho, trabalhando. Um será levado, desaparece, e o outro será deixado. Como será que essas pessoas que virem alguém sumir rapidamente, repentinamente ao seu lado, como elas vão se sentir? Todas as crianças desaparecem no mundo inteiro. Começam a vir notícias, milhões e bilhões de pessoas desaparecidas no mundo inteiro. Instantaneamente, no mesmo minuto, no mesmo instante. Quem conhece a palavra vai na hora já saber, é o arrebatamento. Mas se ficar, será terrível. Porque aí se inicia o reinado do anticristo, o governo do anticristo na terra. Irmãos, o arrebatamento está próximo e pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados. O dia e a hora não sabemos, mas o terrível é não estar preparado para esse dia e hora. Eu me preocupo quando eu leio a Bíblia e alguns textos como a parábola das 10 virgens, quando Jesus fala sobre a igreja, e daquelas 10 virgens, somente 5 estavam preparadas, as outras 5, metade delas não estava preparada, não tinham o óleo nas suas lâmpadas, não tinham azeite na candeia, a luz apagava. Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados. Se você puder se ajoelhar,
eu te convido a um momento de oração. Ou então, se você não pode ajoelhar-se, feche os teus olhos, mas comece a falar com Deus. Comece a examinar tua fé. Você tem convicção da tua fé? O que Deus tem falado ao teu coração, você tem obedecido? Se a trombeta soar nesta noite, você vai subir ou será deixado? Se o arrebatamento for nesta semana, você está preparado? Vamos orar. Senhor meu Deus, a nossa oração é para que o Senhor trate conosco, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. Meu Deus, nós nos submetemos ao Senhor. Meu Deus, nós estamos prostrados aos teus pés, num reconhecimento total da tua santidade e da tua promessa. O Senhor tem falado conosco, ó Pai, e nós queremos obedecer a tua voz. As nossas decisões que já tomamos no encontro, no culto do domingo passado, no Tadel da última terça-feira, as nossas orações, as nossas entregas, a nossa consagração, ó Pai, não é passageira, mas é permanente, é até o Senhor voltar. A nossa convicção, ninguém vai abalar, Senhor, ninguém vai tirar do nosso coração este evangelho puro, este evangelho perfeito do Senhor. Ninguém vai tirar do nosso coração as tuas promessas e os teus mandamentos, Jesus. Nós oramos para ser uma igreja que tem duração na fé, que não se abala, que não se move por qualquer vento de doutrina. A nossa oração, ó Pai, é para que não sejamos um povo duro, que precisa ouvir 10 vezes a mesma coisa, mas queremos ser um povo aberto, dispostos a ouvir a tua voz e obedecer imediatamente. Estamos diante da mesa da ceia do Senhor, prontos para te obedecer e prontos para reafirmar a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Jesus, nós temos uma aliança estabelecida pelo teu próprio sangue derramado na cruz. Ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, estamos renovando e reafirmando a nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. A igreja pode assentar-se. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão
e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Fique em oração, examine-se a si mesmo. Vamos orar consagrando a ceia e participando dela em memória de Jesus. Senhor meu Deus, santifica agora, Pai, o pão e o cálice, pois isto é o teu corpo e o teu sangue, que foram partidos e derramados por amor de nós. Consagre esta ceia, Senhor. Fazemos isto em tua memória, Jesus. Examinamos a nós mesmos, não queremos comer ou beber indignamente, não confiamos na nossa justiça própria, mas nós confiamos no teu sangue derramado por nós. E não queremos negligenciar este sangue precioso que o Senhor derramou para nos salvar. Jesus, nós confiamos na graça do Senhor, neste evangelho puro, no evangelho simples da graça do Senhor, que se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça do Senhor. Por isso, meu Deus, nós oramos, queremos tomar esta ceia hoje, cheios de alegria, na total dependência do Senhor. Queremos estar preparados para a volta do Senhor. Queremos ter azeite na nossa candeia para que a lâmpada não se apague. Encha-nos nesta noite, Senhor. Encha-nos do teu azeite, Espírito Santo. E que a igreja do Senhor possa se alegrar na tua presença, dependendo do Senhor e tendo uma fé permanente no Senhor até a volta de Jesus. Ó meu Deus, a obra é tua, nós nos entregamos e reconhecemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Este cálice é a nova aliança no teu sangue, Jesus. Nós temos uma aliança eterna na presença do Senhor. Comemos e bebemos a ceia do Senhor na tua presença, em memória de Jesus. Amém. Graças a Deus.